Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Vamos continuar os nossos estudos sobre equações do segundo grau. Hoje eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre equações chamadas de equivalentes. Equações equivalentes são aquelas que apresentam o mesmo conjunto solução, ou seja, se a gente resolve duas equações diferentes e o resultado dessas equações são iguais, elas são chamadas de equivalente, tá? Vamos aplicar esse exemplo a duas equações do primeiro grau. Lembrando que como eu sei que uma equação, como que eu sei o grau de uma equação? Observando o grau da incógnita. Então eu tenho x elevado a 1 e x elevado a 1. Esse é o maior grau dentre todas as incógnitas que aparecem. Óbvio, porque aqui só tem uma incógnita. Então, qual é o grau dessa equação? 1. Ou seja, primeiro grau, beleza? Dessa maneira, então, vamos resolver, a gente já está acostumado com isso, depois vamos aplicar essa ideia a uma equação do segundo grau, tá? Então, vamos lá, vamos resolver. Vamos fazer o seguinte, 2x menos 1 igual a 5. Eu vou pegar esse menos 1 e vou passar para o lado adicionando. Então, vai ficar 2x é igual a 5 mais 1. Dessa maneira, vamos ficar com 2x igual a 6. Agora, o 2 passa dividindo, x igual a 6 sobre 2. Então, o nosso x é igual a 3. Beleza? Bom, esse é o resultado da nossa primeira equação. Vamos resolver a segunda equação e verificar o que vai acontecer. Inicialmente, é necessário passar esse número 2 aqui que está dividindo para o outro lado e ele vai passar multiplicando, correto? Então, vamos ficar com 3x menos 1 igual a 2 vezes 4, que é 8. Continuando, teremos 3x igual a 8 mais 1, ou seja, 3x igual a 9. Agora o 3 vem dividindo, vamos ficar com x igual a 9 dividido por 3, ou seja, x é igual a 3. Então, olha que interessante. Temos duas equações diferentes, porém, elas geram o mesmo resultado, geram o mesmo valor. Logo, nós temos duas equações equivalentes, ok? Isso também vai servir para equações de qualquer grau, de segundo grau, terceiro grau, quarto grau, e assim por diante, beleza? Por enquanto, ainda não sabemos resolver uma equação do segundo grau. Mas a gente vai observar um detalhezinho que é muito bacana para uma equação do segundo grau, para a gente verificar se uma equação do segundo grau é equivalente a outra ou não, tá? Então, me acompanha aqui. Você lembra qual é a fórmula básica aí de uma equação do segundo grau? Quando eu estou apagando, vê se você se lembra. A estrutura, melhor dizendo, de uma equação do segundo grau é aquele tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, ok? O que acontece dentro dessa brincadeira é que nós podemos pegar toda uma equação, tá? Independente de como ela for, nós podemos multiplicar essa equação ou dividir essa equação por qualquer número, tá? Claro que não podemos dividir por zero. E nem multiplicar por zero também, porque não vai fazer sentido. Mas podemos multiplicar por qualquer número. E a partir do momento que a gente multiplica, nós vamos gerar novos coeficientes. Então, olha só, se eu multiplico a vezes k, então quer dizer, o coeficiente de x ao quadrado por um número qualquer, eu vou gerar um novo coeficiente. E eu vou até colocar esse coeficiente de uma outra cor aqui, ó. Eu vou falar que ele vai ser A1, beleza? Ou seja, A1 é um novo coeficiente, é um novo valor. Quem é esse novo valor? É o produto de A vezes K. E ele está acompanhando x ao quadrado. Vou adicionar B vezes K, que eu vou chamar de B1. Ou seja, é um outro valor, e esse valor é o produto de B vezes K. E vou adicionar... Opa, não é x ao quadrado aqui não, é só x. Nem mole, só x. Vou adicionar agora um outro valor, que é C vezes K,
e eu vou chamar de C1. E isso vai ser igual a K vezes zero, que é o próprio zero. Por enquanto pode ser que esteja um pouco confuso, porque eu estou utilizando letras. E aí fica realmente um pouquinho esquisito. Qual é a ideia que eu quero passar para você? Que nós podemos pegar uma equação qualquer e transformá-la em uma outra equação, desde que a gente multiplique todos os coeficientes por um mesmo valor, tá? Então, eu vou te dar um exemplo agora, um exemplo um pouquinho mais concreto para você entender a situação. Eu vou pegar aqui, ó, 2x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a 0. E eu vou multiplicar essa equação aqui por 3, ok? Então, me ajuda aí. 2x ao quadrado vezes 3, eu vou ficar com 6x ao quadrado. Mais 3x vezes 3, eu vou ficar com mais 9x. Menos 1 vezes 3, eu vou ficar com menos 3. E 0 vezes 3 é o próprio zero, ok? Então, reparem, olha só, eu peguei toda a equação, todos os coeficientes, coeficiente por coeficiente, e multipliquei por um número qualquer, tá? Óbvio que dentro de uma questão, um exercício, você vai saber por quem multiplicar, tá bom? Fica tranquilo. Qual é a conclusão que a gente chega? Se os coeficientes de duas equações interagem dessa forma, ou seja, se eu consigo pegar todos os coeficientes de uma equação, multiplicar por um número e transformar em outra, automaticamente elas são equivalentes, ok? Automaticamente elas são equivalentes. Então eu vou te dar mais um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tenha uma equação com alguns números altos. Por exemplo, a gente tenha 100x ao quadrado menos 25x mais 50 igual a 0, ok? E agora, ao invés de multiplicar, nós vamos dividir. Reparem que eu posso dividir por 5 ou eu posso dividir por 25. E como eu quero transformar essa equação numa equação menorzinha, eu vou dividir pelo maior número possível. 100 dividido por 25 vai ser 4x ao quadrado. Menos 25 dividido por 25 vai ser menos 1, correto? Menos 1. Menos 1x. Não preciso escrever o menos 1, mas tudo bem. Mais 50 dividido por 25 vai ser mais 2 igual a 0. Então, reparem que eu peguei uma equação que tem coeficientes grandes e transformei numa equação que tem coeficientes pequenos. Porém, elas são equivalentes. Então, o que isso vai ajudar de fato? Por que isso ajuda a gente? Porque quando quisermos determinar o valor de uma equação do segundo grau, a resposta, digamos assim, de uma equação do segundo grau, quanto menores os valores que a gente trabalhar, mais fácil vai ser trabalhar com essa equação, tá? Então, o que é mais fácil? Trabalhar com 100x ao quadrado menos 25 mais 50? Ou 4x ao quadrado menos x mais 2? Claro que é mais fácil trabalhar com essa daqui. Então, nós sempre vamos buscar algumas técnicas, algumas artimanhas que nos ajudem a facilitar a conta. Beleza? Eu vou colocar mais um exemplo, tá? E esse exemplo vai levar fração. Olha só, vamos supor que a gente tem aqui, ó, 2/3 de x ao quadrado menos x mais 2 igual a 0. O que está acontecendo aqui? Nós temos um coeficiente do x ao quadrado sendo uma fração. E às vezes é muito difícil trabalhar com fração dentro de equações de segundo grau. Então eu vou tirar essa fração. Como? Multiplicando pelo valor que tem no denominador, que nesse caso aqui é 3. Dessa maneira, nós vamos ficar com 3 vezes 2/3. Olha só, me acompanha aqui em cima, ó. 3 vezes 2/3 é igual a 6 sobre 3, que é igual a 2. Ou então, simplesmente, podemos cortar esse 3 com esse 3 e sobra o 2, perdão.
Então, vai ficar 2x ao quadrado. Legal? Agora, menos 1zinho vezes 3 vai ser menos 3x. E mais 2 vezes 3, mais 6, igual a 0, porque eu faço 0 vezes 3, que é o próprio zero. Tudo bem? Então, dessa maneira, você já conseguiu perceber que as equações, elas se relacionam, tá bom? Elas se relacionam. E sempre que você puder simplificar uma equação, ou seja, tornar essa equação com coeficientes menores, fazer com que ela tenha coeficientes menores, mais fáceis serão os seus cálculos. Então, sempre observe antes de qualquer coisa se você pode ou não pode dividir essa equação, simplificar essa equação para tornar ela uma equação mais fácil, ok? Agora eu quero dar um exemplo aqui, que é o seguinte. Vamos supor que a gente tenha 16x ao quadrado menos 4x mais 8 igual a 0. E aí eu vou te falar o seguinte, essa equação, ela é equivalente à equação x ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Beleza? Então, olha que interessante. Isso é como se fosse uma questãozinha, né? Essas equações são equivalentes. Eu tenho apenas o coeficiente de x ao quadrado, que é o coeficiente aqui, ó, 1, certo? A minha pergunta é, quem é o b e quem é o c? Muito simples. Por quê? Se elas são equações equivalentes e elas possuem a mesma estrutura, e aí o que eu quero dizer com estrutura? Eu quero dizer x ao quadrado, x, termo independente, igual a 0, igual a 0. É a mesma estrutura. Portanto, esses termos aqui, eles são relacionados diretamente. X ao quadrado é relacionado com x ao quadrado, x é relacionado com x, termo independente relacionado com termo independente, e 0 é relacionado com 0. Portanto, se de 16x ao quadrado eu partir para 1x ao quadrado, o que aconteceu de 16 para cá? Beleza? O que aconteceu? Concorda comigo que houve uma divisão? Foi necessário eu dividir essa equação por 16? Porque se eu faço 16 dividido por 16, eu vou ficar com 1, correto? Sendo assim, se eu dividir esse cara por 16, significa que todos os outros estão divididos por 16. Então, eu vou fazer menos 4 dividido por 16. E aí, aqui a gente pode simplificar por 4 e vamos ficar com menos 1 sobre 4. Ou seja, quem é B? Já podemos colocar. B é menos 1 quarto. E quem é C? O C, na verdade, é 8 dividido por 16. Simplificando por 8, vai dar 1 meio. Então, quem é C? Meio, normalmente. Beleza? Então, às vezes pode haver essa brincadeira de faltar alguns coeficientes para você descobrir, sendo que as equações são equivalentes. Então, eu espero que você tenha entendido a brincadeira. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí no vídeo ou então me manda uma mensagem. E até os próximos vídeos. Valeu!